Hello, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Lembrando que todo dia, 5 horas, a gente está tendo live no aquecimento da maratona, porque a semana que vem começa a maratona para valer, hein, gente? E aí as aulas estarão 100% focadas em tudo que vai estar acontecendo na maratona. Hoje eu tenho um convidado super mega plus especial aqui com a gente, né? Lembra que eu falei para vocês que algo que acontece, que é muito comum acontecer, é quando a gente precisa falar inglês numa situação real, bate um gelinho, né, na barriga, um frio na barriga, as mãos começam a suar, as pernas começam a tremer, começa a dar um medo. Meu Deus, teacher, só de pensar em falar inglês numa situação real, eu já fico todo nervoso, já começo a ter, assim, muito medo. Então, é isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o medo, e nada melhor do que um expert no assunto para poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor como isso funciona e o que poderia ser feito de repente, como lidar com isso. A gente ouve muito, né, aquela história assim, não, o medo, você sempre vai sentir o medo, você vai ter que aprender a lidar com ele, não tem como ficar livre do medo. Então vamos entender um pouquinho melhor, já que, será que dá para ficar livre dele? Não dá? Se não dá, como lidar, né? Então lembrando o pessoal aqui do YouTube que estiver chegando, oi Eva, pode ir mandando suas perguntas aqui para o nosso convidado, para mim. Quem está assistindo aqui já está vendo o Rafael aqui com a gente, que é psicólogo, psicanalista e vai estar entrando aqui no YouTube com a gente. Aí, Rafa, já Ah, apareceu você pessoal, para mim. tá Tudo aparecendo bem, aqui, tá Rafa? ok agora? Beleza, áudio perfeito, imagem excelente. Show. Seja Salve aí, bem-vindo. pessoal. Muito obrigado. Salve aí, pessoal da Teacher que tá acompanhando. Muito obrigado aí pelo convite, viu, G? Um privilégio estar aqui e conversar um pouquinho sobre o medo, né? O medo de falar um idioma diferente, essa coisa aí que para muitos no início aparece como um bicho de 7 cabeças, mas com o tempo a gente vai vendo que não é bem assim. Exatamente, eu falo exatamente isso. Tem vídeo meu que eu falo, gente, o inglês não é esse bicho de 7 cabeças. Ó, o pessoal que foi chegando aí, ó, sintonizando a galera lá do YouTube, do Instagram. Ó, Letícia, vocês perceberam, quem acompanhou as minhas lives essa semana, que a Letícia sumiu. Hoje ela resolveu aparecer. Mas tem um motivo, viu, gente? Já vou contar o motivo porque que hoje a Letícia está aqui. Os outros dias ela, ó, vazou, me deixou sozinha. Hello, todo mundo que está chegando aqui, sejam bem-vindos. Rafa, então conta um pouquinho da sua experiência, da sua formação e começa falando Tá. um pouquinho para a gente Antes, sobre isso. antes eu vou só falar um hello guys também, que eu sempre quis falar isso, eu vejo você falando. Hello guys. Bom, vou, assim, brevemente, né? Meu nome é Rafael, tenho 31 anos, sou psicólogo e psicanalista. Eu me formei em 2015 pela Unesp, do campus lá de Assis, e sou psicólogo clínico aí desde julho de 2015, atendendo dos mais diversas idades e transtornos psicológicos. Em 2017 também comecei a integrar a atenção básica do SUS. Eu sou psicólogo na atenção básica lá também. E é isso. Bacana, bacana. Seja muito bem-vindo, o privilégio é meu de ter o Rafael aqui com a gente. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu não sei se a galera que está acompanhando a gente, se já passou por isso, ou só de pensar nisso já dá um frio na barriga, em relação ao medo e ao inglês. Como a gente estava falando, não é um bicho de 7 cabeças, mas eu escuto muito, ouço muito do pessoal, ou que já passou por isso, ou evita de passar por isso, às vezes já até fala inglês, mas evita a situação de ter que falar inglês numa situação real mesmo, no trabalho, seja para qualquer situação, de tanto medo que a pessoa tem e chega a ter reações mesmo fisiológicas, né? Chega a travar, chega a suar demais, faltar ar, de tanto medo. Já vi pessoas ficarem terem reações do tipo começar a empipocar o corpo, de ficar vermelho por conta de tanto medo e pavor na hora de ter que falar inglês, né? Então eu queria que você pudesse explicar para a gente, entender um pouquinho melhor o que acontece, por que o medo faz tudo isso com a gente? Então,
Assim, é que o medo, né? O medo quanto uma emoção por si só, ele não é algo ruim. Porque se a gente parar para pensar o conceito do medo, ele está dentro das emoções básicas do ser humano, que o Darwin conseguiu descrever há muito tempo atrás, né? Que é o medo, a tristeza, a felicidade, raiva, nojo e a surpresa. Então elas são assim, elas já meio que nascem, são quase que comportamentos inatos, né? Então esses sentimentos eles serviam assim nos primórdios da sociedade, da humanidade, com uma maneira adaptativa e principalmente comunicacional, né? Você conseguir perceber o outro através da própria expressão facial, que não é ensinada por ninguém, né? Você conseguir identificar ali sensações. Então, o medo por si só, ele não é algo ruim. O que acontece? A maneira assim como cada sociedade, em cada época, vai assimilando o medo, é o que pode tornar ele, digamos, mais patológico ou não. Tá? Eu vou pôr aqui o patológico entre aspas, porque sempre o limite entre o normal e o patológico ele também varia. Né? Mas, de maneira geral, o medo não é algo ruim. Ele serve para a gente, para sobrevivência e para comunicação. Né? Agora, assim, quando a gente fala sobre um novo idioma, né, vem muito a questão do medo de ser julgado. Né? Então, Exatamente. ele vai variar muito com o nosso interlocutor. Então, aquele que nos ouve, aquele que participa da conversa, que tipo de projeção a gente coloca nesse interlocutor também, e por aí vai. De início era mais ou menos isso, assim, a questão do medo quanto conceito. Não sei se Exatamente. vocês quiserem mandar alguma outra. Falando sobre isso que você falou relacionado ao novo idioma, é exatamente o que eu percebo, que principalmente esse medo, ele se torna mais intenso, mais ali presente em situações, por exemplo, quando o falante da língua inglesa ele está no meio corporativo, né? Quando nesse meio tem uma hierarquia ali acontecendo, eu vou ter que falar inglês com o meu chefe, vou ter que falar inglês com o superior. Aquilo para ele, pronto. Às vezes o chefe, o nível do inglês do chefe é até inferior que o dele. Mas só a questão de ter o chefe ali, o que meu chefe vai pensar do meu inglês? Quando essa fala está envolvendo todo esse ambiente, aí a situação fica muito pior. É bem isso que você falou, então, no final, foi isso? Certamente, certamente. Até porque, né, se a gente pega esse exemplo que você deu do mundo corporativo, já tem uma relação de poder ali implícita, que é da própria hierarquia, né? Então, aí o que acontece? Acaba somando. A gente já tem uma espécie de autovigilância, de autocobrança, isso varia de ser humano para ser humano, né? Que em alguns já é muito intensa. Então, se você está exposto ali a uma situação, uma conjuntura que já existe uma relação de poder, que seu chefe está observando, que alguém vai te avaliar, isso também vai intensificando. Né? Exatamente. Agora, Rafa, o que você poderia nos dizer se é lógico que não tem uma receita, uma forma, faz isso que você acaba com isso. A gente sabe que a questão é muito mais complexa. Mas se eu estou numa situação, se um falante está numa situação que ou ele fala ou ele não tem muita opção ali, que se ele não falar, ele Tá. pode ser até não sei se prejudicado seria a palavra certa, mas ele não tem muita outra saída a não ser lidar com aquilo e ter que falar. Né? Como que ele poderia, então, ir lidando com isso? O que a gente poderia estar aprendendo a fazer, a observar, a pensar? O que poderia ser? Tá entre a cruz e a espada, né? Exatamente. Então, assim, de maneira geral, por isso que a gente, acho que você que é professora sabe muito melhor isso. De maneira geral, a preparação é essencial, porque quando você vai... o Shakespeare ele tem uma frase interessante, ele fala assim que o bom ator é aquele que se prepara para o improviso. Então, assim, é lógico que é uma contradição, porque o improviso é justamente aquilo que não é roteirizado no teatro, né? Sim. Mas quanto mais o ator treina a técnica, quando aparece o improviso, ele consegue
digamos assim, se adequar ali. Ele dá uma articulada, né? Então, eu acredito que, assim, uma dica básica, acho que seria essa, assim, fazer aquela preparação, né? Estudar. Eu vou falar, estudar. Sentar, estudar, escutar a Teacher G, escutar as orientações e mandar ver ali nos estudos, que isso já vai ajudar. Agora, em momentos, assim, que você, digamos, é pego de surpresa e não estudou, né? Vamos pôr assim. Me parece que talvez você... porque quando a gente está muito nervoso, a gente tenta, às vezes, criar caminhos muito sofisticados ou algo do tipo, fazer o simples. Então, se o que você conhece é o verbo to be, tenta colocar ali, vai no verbo to be e dá seus pulos ali, entendeu? Mas, assim, basicamente isso, porque, assim, depende muito do trabalho que vem antes, né? Se você estava ali se preparando antes e tal, o improviso e o imprevisto vai ser mais fácil de lidar. Por isso que é bom, o trabalho silencioso nessas horas é o que mais conta. Perfeito. E é exatamente que vai de encontro muito com o que eu falo para os meus alunos, né? Inclusive, acho que teve algumas, não sei se foi essa semana ou semana passada, que é tanto conteúdo postando que eu não lembro quando, que a gente postou. Eu falei sobre isso, né? Que a aula de conversação só em inglês, que muita gente pensa que, eu preciso fazer aula de conversação em inglês para poder falar inglês. Só que se eu ainda não falo inglês, a aula de conversação só em inglês, ou uma aula só em inglês que seja, às vezes não é nem conversação, mas uma aula ministrada só em inglês, para quem não fala inglês, ela causa um impacto muito negativo, né? E vai um pouquinho de encontro com isso que você falou da preparação. A pessoa não está preparada para aquele momento ainda, né? Ela não está preparada para se expor a uma aula sendo ministrada só em inglês e nem preparada para uma aula já de conversação. Então, ela não está preparada. Aí, quando ela é inserida ou colocada no meio desse, no ambiente desse, muitas pessoas acabam achando, por não saber que existe uma outra maneira, que essa é a melhor forma de aprender ou destravar a fala. Nossa, aí pronto, aí faz aquele marco na vida da pessoa, né? Aquele trauma no sentido, meu Deus, foi tão frustrante, paguei tanto mico porque eu não entendia, não conseguia falar. E aí toda vez que ela vai passar por uma situação parecida de novo, ela lembra, né? Traz à memória aquele momento desagradável onde ela se sentiu tão mal, sentiu tanto medo e naquele momento específico, ela realmente não estava preparada para aquilo. Né? Então, eu percebo muito acontecer. E a gente tem que fazer todo um trabalho de que, né, agora a gente vai construir outros momentos onde você vai estar preparado para daí você poder vivenciar isso e você poder encarar isso de uma forma mais tranquila. Porque acho que, de repente, numa situação onde a pessoa vai passar e é nova, ela vai ter que falar inglês com uma pessoa que ela nunca falou, uma apresentação, algo do tipo, acho que sempre vai vir aquela sensação um pouco de, ai meu Deus, precisa estar tudo em ordem, aquele gelinho, aquele friozinho na barriga, né? Sim, sim, exatamente. E fazer apresentações, né, a depender do tipo de apresentação, já é difícil na nossa língua materna. Quando a gente adiciona a dificuldade aí de um idioma que não é o materno, né, digamos assim, o primeiro idioma nosso, também intensifica, né? Mas você sabe que você falando isso aí, me veio muito à cabeça, e aí eu vou trazer um pouco mais da minha trajetória com o inglês também, não Ótimo. tanto a questão psicológica. Eu notava que, assim, quando o meu listening não estava muito bom, eu sentia mais receio, saca? Porque, assim, quando você está conversando com alguém, a pessoa começa a falar inglês e você não está entendendo o que ela está falando, parece que você trava. Você começa, tipo, putz, acho que eu não vou dar conta, não vai dar certo. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica aí, que não é uma dica tanto no viés psicológico, né? Mas, assim, uma dica da minha experiência, vamos por assim, Sim. é trabalhar bastante o listening. Muito filme, série, quando você consegue compreender o que a pessoa está falando de uma maneira mais limpa, parece que fica mais fácil na hora de falar também. Tipo, não vou falar besteira, não, é isso mesmo que está perguntando, vou responder, né? Uhum. Essa sensação. Principalmente se você vai falar ou com alguém que é
nativo ou com alguém que você sabe, isso aí conta bastante, né? Principalmente nas aulas de inglês, quando você vai conversar com alguém que você sabe que tem muito mais experiência que você. E aí você tem medo de falar algo errado, de tipo, né? Ser corrigido e tal. Mas eu sempre, até na faculdade, assim, quando a gente fazia supervisão clínica, né? Os primeiros atendimentos, quando a gente está na fase de estágio e tal, ocorrem muitos erros e tal. E aí eu sempre focava assim, não era agradável ser corrigido pelo meu supervisor, nem nada. Mas eu sempre pensava assim, pô, eu tô na faculdade, o momento de errar é agora. Então, se você tá na aula, o momento de errar é na aula, né? Você entendeu? Exatamente. Não tem que encanar com isso. Ó, a Luzivalda perguntou ali pra gente, ó, mas como então me acalmar em uma situação dessa? Se bate aquela situação de desespero, ficou nervoso, como me acalmar naquele momento? No momento, tipo assim, fazendo uma exposição na empresa. Exato, Assim, exatamente. olha, tem a famosa técnica de respiração, assim, né? Que você aumenta a oxigenação no cérebro, você faz aquelas pausas, você inspira bastante, preenche os pulmões e vai soltando bem devagar. Faz isso umas 10 vezes. Assim, só que daí você precisaria pedir licença, né? Tá no meio da apresentação, pedir licença, não sei, ir ao banheiro, alguma coisa assim do tipo. E fazer porque daí você aumenta a oxigenação no cérebro e você também vai dando uma sensação de alívio. Embora, assim, muito varia de caso para caso, né? Pode ser que ajude algumas pessoas, para outros pode ser que não, pode aparecer, de repente, um pensamento mais obsessivo, assim. E aí, nesses casos, né, teria que buscar mesmo um tratamento, né? Essa imagem, quando você citou o trauma, né? Que tem um pouco de ligação aí também, é buscar um tratamento, buscar ver de onde está vindo isso daí. Só aproveitando que a gente tocou nesse assunto, fazer uma diferenciação entre o medo e a fobia, né? Ótimo, porque, Rafa. porque assim, às vezes é um pouco comum a gente associar essas duas palavras. O medo, como eu estava dizendo, ele é um sentimento, uma emoção básica. Né? A fobia, ela é um medo focado num objeto ou numa situação. Então, assim, eu tenho a fobia da aranha, né? Eles chamam de aracnofobia, ou eu tenho fobia de lugares abertos, agorafobia, elevadores. Então, assim, não necessariamente todo mundo que tem medo tem fobia. São quadros... a fobia é um quadro clínico, o medo é transitório, assim, é de todos. Então, eu acho que é bom fazer esse destaque, né? Porque senão o pessoal também, algumas pessoas às vezes, fiquei com medo uma vez, pô, será que eu tô doente, tô com fobia? Nem sempre é assim, tal. Né? E é sempre bom também, caso isso aconteça aí com você que está nos vendo, nos ouvindo, encarar como uma questão assim, porque o medo de falar em público, principalmente, o medo de falar em público, dependendo do idioma. Né? Com o idioma fica mais temerário ainda. Ele é um dos medos mais comuns que existem. O Sunday Times fez uma pesquisa, o medo de falar em público aparece na frente do medo da morte, do medo em mais de 41% dos pesquisados. Então, assim, vocês não estão sozinhos neste medo. Então, acho que é legal se você sentiu que está com essa dificuldade, buscar aí, se você sente que é um bloqueio mesmo no tratamento, né? Ou ali técnicas. Eu lembro que até os meus 11 anos de idade eu era uma pessoa muito tímida e eu comecei a fazer teatro. Então, algumas técnicas de teatro, técnicas de retórica, de comunicação pode ajudar também. Acho que a gente tem que reconhecer que às vezes a gente é frágil mesmo, acontece, né? Não tá, as situações aparecem e a gente... Tudo bem, você não está à altura de todas as situações. Às vezes vai bater no limite e fala, pô, vou dar uma recuada, vou repensar e depois eu dou um jeito. Faz parte. Exatamente. E falando do medo e da fobia,
Como que a pessoa percebe se o caso dela é uma fobia? Tem como a pessoa conseguir identificar isso? Não, meu caso já é uma fobia. Então, como eu comentei, se é a fobia, ela traz uma sensação, assim, até de aversão, assim, como você citou um dos exemplos, às vezes a pessoa até sente ânsia de vômito, ou ela fica Sim. catatônica, ela fica paralisada, mas o processo, o elemento diferencial mesmo, é assim, a fobia ela é muito específica. O medo, às vezes ele aparece um medo meio sem nome, né? Meio sem lugar. A fobia, ela já é no objeto já muito específico. E ela Entendi. traz essa ordem da repetição também. Então, ou é na Tá. Ela vai aranha, acontecer várias vezes. isso, em pombos, ou num tipo de pessoa também acaba ocorrendo, né? E aí é caso clínico mesmo, aí a sugestão é procurar ajuda psiquiátrica e psicológica. Ótimo, para poder lidar com Isso isso ficou, e... é, Sim, sim. deu A para não ser que o clarear pessoal tenha alguma dúvida. Sim. para a moça que perguntou como que é o nome dela mesmo? A Luzivalda, acho que foi, né? Que perguntou aqui para Valeu, Luzivaldo. Espero gente. ter sanado aí a dúvida. Luzivalda. Ó, tem mais uma aqui, ó. A Ana, não é bem uma pergunta, mas ela fez uma observação que eu achei interessante. Ela comentou ali, ó. Eu ouço bastante isso dos meus alunos, o famoso branco, né? Tite, eu fico tão nervosa que mesmo conhecendo as palavras, ela até, eu vejo muito isso, o aluno já fala inglês, ele já fala inglês. Ela fala aqui, ó, mesmo conhecendo as palavras, dá um branco. Eu fico tão nervosa que dá um branco. Esse branco aí é complicado. Tem outra técnica assim mais... São técnicas de palco. Eu lembro que eu aprendi isso daí no teatro, de você... É que assim, você também não pode ficar demonstrando muito, ainda mais quando você está em público, né? Mas de repente você pressionar o punho, assim, sabe? Você pôr a mão para trás, assim, ou até aqui na frente, sem movimento muito brusco, você fazer certas pressões, assim, pressionar e soltar. Pode ser que dê uma aliviada para você descarregar um pouco, relaxar. A aguinha também é bom. No começo, Essencial. principalmente quando você está começando a falar. Os 5 primeiros minutos acho que são os piores. A garganta dá aquela Depois, secada, a boca, né? é... Aí você vai dando uma hidratada, pode ajudar. Agora, o branco em si vai mais da ordem do improviso, do que a pessoa é possível para ela fazer ali no momento. Não tem assim, igual você comentou, ó, se você fizer isso, não vai dar branco. Infelizmente, não tem uma solução assim tão diretiva, né? Tão prática. Mas eu acredito que assim, por isso que eu bato muito nessa tecla da gente ensaiar o improviso. Quanto mais a gente focar nesse trabalho da técnica, no estudo e tal, eu acho que menores são as chances do branco. Né? Sim, Menores é são as chances, verdade. mas pode acontecer. Pode acontecer. Como no caso dela, né? Ela comentou que ela sabe a palavra e parece que não vai, né? Mas Sim, acho que eu tirar vejo um tempinho, bastante. se ela conseguir, de repente, pedir uma licença ou tentar, de repente, deu branco naquele tema, ela conseguir puxar para um tema que ela se sente mais segura, sabe? Isso. Nessas horas é um pouquinho daquele famoso jogo de cintura, assim, que só as ações mesmo vão ensinando para a gente, né? Exatamente, Rafa. E, inclusive, eu treino bastante também com os alunos esse tipo de técnica, né? Que é técnica de improviso mesmo. Tipo, gente, você está falando de uma coisa, deu aquele famoso branco. Às vezes você se perde nas suas próprias ideias, não tem nem a ver com o inglês aí, né? Meu Deus, e agora? As suas ideias estão perdidas. Então, a gente tem algumas técnicas também que a gente trabalha para você se reencontrar nas suas ideias. Opa, voltei. Bom, daqui eu vou falar agora. Então, tem até algumas técnicas, né, que vai servir para qualquer idioma, na verdade, né, não só para falar inglês, mas para você organizar suas ideias, né, porque, de fato, isso acaba acontecendo. Eu sempre conto, eu não sei quando foi a última vez que eu contei isso online, mas eu já contei algumas aulas ao vivo, que a primeira vez que eu fui falar em público para, sei lá, 50, 60 pessoas, num projeto voluntário que eu participava,
Em inglês, eu fiquei extremamente nervosa, né? Porque foi a primeira vez que eu peguei no microfone para falar para tantas pessoas assim, né? No projeto que a gente tinha aqui na comunidade, do English Get Together, que eu participava, e aí tive que falar inglês para 50 pessoas. E eu sempre falo que uma mão eu segurava lá no púlpito que tinha lá, a outra no microfone, porque se eu soltasse ali, todo mundo ia ver que eu estava tremendo. Então, uma mão eu ficava ali segurando. E a outra, eu falei, isso a primeira vez, né? E depois, conforme foi acontecendo, eu nunca tive problema assim para falar em público, né? Mas era a primeira vez que eu estava falando para tantas pessoas em inglês. E aí, né? Então, não é só a questão de ter ou não o inglês, como você falou, são outras questões que precisam ser levadas em consideração. E à medida que eu fui fazendo aquilo, porque ela era todo sábado, de 15 em 15 dias, era a minha escala de lá, falar com o pessoal. Conforme eu fui fazendo aquilo foi ficando mais natural, até que chegava o ponto, às vezes, de alguém faltar. Gê, você pode ir hoje? De última hora, nem tinha preparado nada? Aí, posso. Pronto, né? Já tinha ficado tranquilo. Então, acho que a prática, né, de se expor, falando do idioma, aí por isso que eu falo sempre para os alunos, né, quando a gente tem as aulas ao vivo, quando a gente vai treinar com outro colega, é extremamente essencial, porque ali você já vai estar treinando essa exposição, né? Então, você vai estar se preparando, praticando para uma situação que vai acontecer em algum momento, né? E é o hábito, né? Você foi pegando o hábito daquilo. E aí o lugar começou a ser um lugar seguro, digamos assim. Exatamente. Começou a sentir segurança e tal, e foi no embalo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Uhum. Porque a gente As primeiras ouve... vezes, perdão, Sim, as pode primeiras falar. vezes é natural que a gente fique mais afoito, assim, né? E depois, à medida do passar do tempo, você vai se adaptando. Porque eu já li e já ouvi falar a respeito, falando do medo, que ele serve também como proteção, né? Porque é por conta do medo que você não faz algumas coisas que talvez, sei lá, vou atravessar a rua na frente de um carro, por exemplo, tá vindo um carro, vou atravessar. O medo também é aquele instinto que nos protege, né? E quando a gente se sente um pouco assim, não, aqui esse ambiente está inseguro aqui para mim, né? Falar inglês aqui perto do meu chefe dessa reunião, não estou me sentindo seguro. E aí acho que essa sensação também fica mais evidente ali por conta disso, né? Exatamente. E aí, às vezes, o que acontece? Se você tem uma experiência muito ruim em algum momento, pode acontecer associações, né? Porque o nosso aparelho Isso, psíquico, exatamente. ele segue essa ordem que você estava falando de... que é assim, homeostase, né, de equilíbrio. Assim, ele tende sempre Uhum. a tensão zero. Quanto menos tensão psíquica, melhor para o aparelho psíquico, né? Então, se ele identifica que aquela situação foi uma situação que trouxe muita tensão psíquica, futuramente pode haver uma associação. Então, assim, vamos supor, Exatamente. ela não consegue chegar perto daquele local, né? Já aconteceu de eu atender uma paciente que ela tinha, tipo, com a faculdade, uma determinada sala da Hum, faculdade. E aí depois foi vendo que ela teve uma experiência frustrante na sala, que aquilo foi num nível de frustração que invadiu ali, né? Que produziu ali um traço de memória mesmo. E sim, aí, toda vez sim. que ela passava em frente da sala, ela sentia um mal-estar, uma dor no estômago. Então, é porque é justamente isso, é um mecanismo de defesa nosso. Né? Mas isso aí, Exatamente. com um tratamento, com tudo, vai se dando jeito. Ótimo. Olha o pessoal comentando ali, né? A Sandra falando, eu congelo. A Mariângela, fico nervosa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aí. Pessoal que tiver dúvidas, perguntas aqui para o Rafael, podem ir mandando, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. A Ana, né, comentando que tem dificuldade de memorizar o significado das palavras. Ana, essa questão de, aparentemente, nossa, eu não consigo memorizar, é só às vezes uma questão de técnica mesmo, de como você está trabalhando esse conteúdo novo, né? Quando você trabalha com algumas técnicas específicas que vão te ajudar a consolidar essa informação, você começa a notar que você não tem dificuldade, não, é só uma questão de adequar a técnica mesmo, tá? Se eu puder só Pode fazer um falar, Rafa. complemento a isso que você falou, né? É muito importante a gente treinar o inglês e treinar a técnica, mas também é muito importante a gente não esquecer da língua originária. Porque o que acontece?
vários teóricos dizem que o tamanho do nosso mundo é do tamanho das palavras que a gente conhece. Então, assim, é como a gente interpreta o mundo, né? Então, assim, você exercitar, se arriscar em palavras novas no português, também vai ajudar você a aumentar ali não sei se a fluência, não é bem a fluência, mas assim, a fluidez no idioma do inglês também, porque você já tem um repertório na língua materna, isso facilita bastante você adquirir novos vocabulários no inglês também. Até principalmente conjunção, né? Conjunção, preposição, Sim, que é aquilo que faz, que conecta, né? A palavra conjunção já vem isso aí, né? Que conecta. Ô, Rafa, isso é tão verdade que isso acontece no processo inverso também. Quando a gente está trabalhando já a falar sobre outros assuntos e tópicos em inglês, eu sempre peço para os alunos, a gente vai agora fazer um brainstorm, a gente vai colocar as ideias, né, sobre esse assunto, primeiro em português. E parece meio estranho para o aluno, mas em português, teacher, porque daí eu já sei que ele não vai se limitar ali, né? Então vamos trabalhar suas ideias no português. O que você diria sobre esse assunto? Se tivesse que explicar, e aí sai aquela resposta super mais trabalhada, elaborada, né, com tudo que ele gostaria de falar, para daí a gente migrar para o inglês. Quando a gente já vai para chega um ponto que ele não precisa mais fazer isso, mas a gente trabalha bastante dessa forma. Quando faz o oposto, ele já vai direto para o inglês, ele acaba dizendo lá, não passa de 20% do que ele diria no português, né? Então, acaba acontecendo isso na prática, é exatamente isso que você falou. Perfeito, isso aí mesmo. Pessoal aqui do Instagram e do YouTube, queria saber se tem alguma pergunta, dúvida. Deixa eu ver alguém comentando aqui. O Marcelo, do Team Teacher G, falando da repetição espaçada, exatamente, que é o que facilita na hora da gente aprender novos conteúdos, né? Porque, de fato, a gente recebe um bombardeio de informação o tempo todo. Então, o nosso cérebro, ele vai descartando mesmo, senão a gente estaria tudo louco. Com tudo que a gente vê, ouve, sente o cheiro, sabor, tudo isso é memória, né? Então, ele vai descartando. Então, a gente precisa... É só uma questão de adaptar algumas técnicas para deixar aquilo importante e se transformar numa memória de longo prazo. E aí, por isso que fica mais fácil. Exatamente, Marcelo. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Olha ali a Ana comentando. Ótimo, a Ana está em todas aí. Né? O medo tem relação com autoestima, Rafa? Tem. Eu já falei que é para o Rafa a pergunta, né? Lógico. Tem, e é muito boa essa pergunta, porque assim, a autoestima, né? Ela está muito conectada, assim, com uma certa autoimagem, né? Que essa autoimagem, ela tem componentes que são conscientes, que a gente percebe em si mesmo agora, no presente, mas ela também tem muita conexão com fenômenos inconscientes, que a gente diz que é o eu ideal, né, lá na psicanálise. Isso aí é muito formado ali na infância, a relação com as primeiras figuras de amor e de ódio também, as figuras parentais. Por que eu coloco o ódio aí? Porque o amor e o ódio, eles são as duas faces de um afeto muito parecido, e a gente recalca assim, reprime na memória inconsciente alguns desses afetos para a gente seguir adiante, e essas relações vão formando a gente e a nossa imagem. E o que acontece? Quando já na adolescência e depois na vida adulta, todas as relações que a gente vai estabelecendo na vida amorosa, na vida do trabalho, né, principalmente quando envolvem relações de poder, a gente tem uma certa projeção. A gente projeta um pouco ideais e aquilo que eu gostaria de ser, parece estar sempre inatingível. E essas projeções, a depender da situação, né, pode fazer sim que a gente comece a sentir medo. Então se eu fizer isso, mas isso não condiz com a imagem. Ou ela pode tanto reprimir alguns comportamentos como incitar, né? Então, assim, estimular. Então, tipo, a pessoa às vezes entra numa profissão, de repente, e aí quando se dá conta, fala, mas o que eu estou fazendo isso aqui mesmo?
Aí, em processo de análise, ela vai percebendo, é porque meu pai falava que era bom eu fazer isso. E às vezes a pessoa tá vivenciando aquilo mais como uma projeção que veio dos pais do que propriamente como dela. Então, a autoestima e a autoimagem aí, fazendo essa conexão, tem envolvimento com o medo, sim. Bacana. Então, se de repente algo que precisa ser trabalhado, lidado nessa questão, né, da autoestima, pode favorecer ou não, né, se não for trabalhado, essa questão do medo em lidar com várias situações aí relacionadas à vivência de cada um, né? Porque, em certa medida, essa autovigilância nossa, essa consciência moral, ela é importante para a gente ingressar na vida social, só que a depender do tom que ela aparece, ela pode também travar muito, bloquear muito. Mas é isso. Acho que tem o pessoal mais perguntando aí. Aí, ó, tem o Marcelo ali. Você tá vendo também os comentários aí, né, Rafa? Ótimo. Eu tô vendo alguns. Ó o Marcelo ali perguntando. Fazer uma constelação, né? Acho que é a constelação familiar ali, né? Ajuda, às vezes, a tirar um trauma ou um sentimento de ser incapaz? Então, a constelação familiar, eu não... Porque, assim, na graduação, a constelação familiar é uma técnica terapêutica que está muito em alta aí atualmente e tal, mas na minha formação de psicólogo, ela não apareceu muito, né? Então, assim, ela não é considerada propriamente uma escola da psicologia, uma abordagem. Então, eu não poderia falar sobre a constelação familiar, que não está dentro aí do meu métier, né? Mas aí ele fala aqui da constelação familiar pode aliviar traumas, né? Ele falou isso. Isso, um sentimento de incapacidade. Uhum. Então, aí, como eu disse, dentro da constelação familiar é difícil dizer, mas o que eu posso dizer em relação ao trauma é que ele quase sempre ele vem em dois tempos. O trauma, ele não ele é um evento que ocorre, né, digamos assim, na vida adulta ou na adolescência, que ele remete a uma experiência anterior de insuficiência ou de uma supersuficiência. Alguma experiência muito conectada à sexualidade também, ao prazer, que a gente, quando é muito pequeno, não consegue traduzir, não consegue simbolizar ela, e esse excesso ou esta falta, eles ficam ali marcados. E aí, no evento posterior, ele reativa esse efeito. Isso é o trauma. Ele reativa esse efeito e, às vezes, traz o bloqueio, sim. Traz. É o que dá para falar sobre o trauma. Da constelação familiar, aí teria que dar uma conversada com um terapeuta dessa linha aí. Uhum. Dessa abordagem, né? Olha a Ana ali também, que é aluna também, o Marcelo também. O medo pode criar algum bloqueio na aprendizagem? Sim, pode sim. Com certeza. Porque, assim, pegando até o exemplo do trauma, né? Que a gente tinha comentado, o aparelho psíquico, ele tenta a tensão psíquica diminuir ao máximo. Então, os bloqueios são as defesas. E essas defesas a gente não arranca na marretada, né? Tipo, explica, às vezes, um paciente que, às vezes, chega no início do tratamento e tal, tá com aquela pressa e aí, o que eu faço? É assim, às vezes é mais negócio, né? Você tentar buscar a etiologia do fato. Que a etiologia, assim, como que se desenhou? Às vezes mais do que ficar perguntando por que eu tenho isso, é que condições ocorreram para que eu tivesse isso. Entende? E entendendo. Aí talvez num processo aí terapêutico e tal, você ir ressignificando essa defesa, digamos assim, pode acontecer dela se aliviar ou, em alguns casos, até sumir, né? Às vezes, aquelas que não... A gente até brinca que não tem como se curar daquilo que se é. Então, assim, algumas defesas, elas são muito constitutivas, elas estão bem, assim, enraizadas na gente. Às vezes não é possível, e a gente tem que jogar claro sempre com o paciente,
extirpá-las, né? Que é arrancar, porque aquilo faz parte da gente. O que é possível? Você aliviar o sofrimento psíquico, você começar o processo de escuta analítica faz com que você comece a se perceber um pouco mais. Então, às vezes, você estava agindo daquela maneira e nem se dava conta. Aí você começa a se escutar e você fala, poxa, mas será que eu preciso dessa intensidade toda no sintoma? Será que isso não tem não tem como eu deslocar esse afeto para outra questão? E aí você consegue aliviar. Maravilha, ótimo. Mais alguma pergunta aqui para o Rafa no YouTube, aqui no Instagram? Eu tô achando sensacional essa live, aprendendo horrores aqui. Ó, para quem está aí, né, vendo a gente aí, né, vocês viram que hoje a Letícia está presente aqui, porque ela sumiu essa semana. Hoje, sexta-feira, a Letícia está na live. Para quem não sabe, o Rafael já é da família agora, né? Porque agora não, já há um tempo, né? Já entrou na família, tem que contribuir com o Teacher G. Vocês já perceberam, né? O Rafael é namorado da Letícia. Então, né? Falei, gente, entrou para a família, vai ter que contribuir com a Teacher G de alguma maneira ou de outra. Só estava faltando o Rafa. Falei, pronto, uma live com a sua expertise, né? Para contribuir com a galera que tem medo na hora de falar inglês. Não foi sensacional, né? Show de bola, espero estar contribuindo, pessoal. Estou gostando do bate-papo também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, Letícia, sua pergunta não vale. Tá jogando em direta a Letícia lá para o Rafa, né? Porque, não sei, gente, de repente alguma situação deles aí que não está resolvida. Ela está jogando a real lá, vamos desconsiderar. Não. Denise, por isso que ela está aqui hoje, interesseira. DR não dá para fazer em live, hein? Tem que fazer no... Exato, é porque fizeram até uma hashtag, viu, Rafa? Volta, Letícia. Hashtag volta a ler, porque ela sumiu essa semana. Ó, não foi culpa minha, gente. Não foi culpa minha. Exatamente, ela estava trabalhando pra caramba, né? Ele não quer responder, Letícia, tá? Depois vocês conversam. Ó, tem uma pergunta lá no YouTube. Pode falar, Rafa. Depois de vários dias que eu tô vendo ela agora, depois de muito tempo. Exatamente. Está sendo uma novidade aqui para mim. Exato. Ela estava de máscara, ainda quando a pandemia, quase não reconheci. Falei, tá vendo? Tanto tempo que não via. Ó, tem uma pergunta interessante aqui no YouTube. Tem como enganar o cérebro do medo? Tem como enganar o cérebro em relação ao medo? E agora, hein? Tem o pessoal da escola clássica lá de psicologia, que é de análise do comportamento, condicionamento clássico, né? Eles têm algumas técnicas para você associar alguns estímulos para fugir de determinados comportamentos, né? Só que, assim, a minha opinião, eu particularmente, assim, como não é a minha escola de psicologia que eu fui me especializando, não saberia dizer, olha, faz isso que vai dar certo. Eu penso, assim, que é mais negócio você escutar. Eu não vou falar escutar o cérebro, né? O cérebro é uma coisa orgânica, mas você escutar a mente do que tentar enganá-la. Eu diria isso, sim. Então, acho que é mais esquema você, tipo, pô, por que será que isso está acontecendo? Do que você meio tentar recalcar, jogar de lado. O famoso assim, não, mas pensa positivão, que vai atrair, que vai dar certo. Isso alivia em alguns casos e momentaneamente é importante, isso, mas é mais negócio. É mais negócio você tentar buscar a raiz. Você fala assim, não vou enganar a mente, não, vou escutar. Porque se o sintoma aparece, né? No caso aí do medo, não é bem o sintoma ali, que é como ela falou. Mas se esse afeto está aparecendo com maior intensidade, é algum sinal que a sua própria cabeça está te dando. Então, assim, melhor do que enganá-la é escutá-la. Eu diria isso. Perfeito. Porque senão pode ser algo muito só momentâneo, né? E passageiro e... Exatamente. Perfeito. Bom, eu acho que algo que você queira considerar, Rafa, eu achei sensacional. Se alguém tiver mais alguma informação, pergunta que queira colocar aí. O assunto agora é a Letícia, né? A Letícia voltou a ficar de olho no Rafa.
Da hora. Considerações? Bom, eu vou deixar aqui quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Por favor. Aí Rafael Roso Bueno. Coloca aí, Letícia. Coloca aí o perfil do Rafa aí no Instagram. Tem no Instagram, Rafael Roso Bueno. No Facebook eu tenho uma página lá, Rafael Bueno Psicologia. No Twitter é @BuenoRoso. Eu tenho também, eu sou metido a podcaster. Eu tenho um podcast com 2 amigos. A gente comenta sobre temas dos mais diversos aí da sociedade, da política, da psicologia, que chama Materializando a História. Também quem se interessar por essa temática, né, quiser buscar lá também, a gente passa por isso daí. Na parte assim do trabalho, atendimento, por conta da pandemia, eu estou fazendo atendimentos online, né? Só no SUS que a gente está indo presencial. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso e tal, tem o meu WhatsApp, que é o DDD 19 981455404. Mas depois também acho que a Lê aí. Só procurar também a Teacher Lê ou a Letícia, que a gente acha o Rafa para você, viu, gente? Exatamente. Quem quiser conversar, tirar alguma dúvida ou eventualmente fazer uma escuta analítica, psicanalítica, estou aí à disposição. Letícia, ninguém vai mandar uma foto. Olha o pessoal ali, ó, pedindo para marcar o casamento, gente. E de consideração final, assim, eu achei muito oportuna a temática que você trouxe, sabe? Já agradecendo aqui novamente de você ter me chamado para trocar essa ideia, agradecer quem participou. Porque assim, o medo, né? Falar de medo durante a pandemia é assim essencial, fundamental, né? Embora o medo que o debate maior aqui é sobre o idioma. Mas assim, como uma consideração final, eu gostaria de colocar um pensamento, na verdade, de um filósofo que eu admiro muito, que é o Baruch de Spinoza, que ele é holandês. Ele é do século XVII, se não me engano, que ele fala que o medo ele é uma face da moeda. O medo e a esperança são 2 faces da mesma moeda, são 2 afetos da mesma moeda. Por que ele fala isso? Que o medo ele é a expectativa, tem uma característica temporal, ele é a expectativa de que algo ruim ocorra, né? E a esperança, ela é a expectativa de que algo bom ocorra. Então, eles são o medo, onde há medo, há esperança. Então, se eu pudesse deixar uma consideração final, uma mensagem aí para a galera, não se assustem com o medo, porque se há medo, há esperança. E basta você deslocar esse afeto, você se escutar, dar seu tempo, ser acolhido. O acolhimento é essencial, o trabalho aí com quem está à sua volta, né? Trocar bons professores, porque a gente sabe o estrago que às vezes, maus professores, o quanto fica traumático aquilo, né? Mas vocês estão aí em ótimas mãos com a Teacher G. Então, eu penso que trabalhar com esse acolhimento, com essa escuta, pode ajudar nesse deslocamento afetivo de transformar o medo em esperança. Olha, a Ana falou, show de bola essa consideração final, né? Onde há medo é esperança. Ó, eu acho que vai virar assunto lá nos grupos lá, hein, dos alunos, hein? Onde há medo é esperança, hein? Exatamente. Rafa, te agradeço então, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Galera que estava aqui com a gente, valeu demais. Semana que vem a gente volta com live às 5 horas, começando a maratona dia 3 de agosto. Se você não se inscreveu, link lá na bio. Valeu! Tem que agradar a sogra, gente. Como vai levar a filha sem agradar a sogra? Palhaçada agora? Obrigadão, viu, Gê? Obrigado a todos que participaram. Obrigada, Rafa. Um abraço, um beijo. E Beijo. A gente se fala. Tchau, tchau.